Olá, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais uma live Parábolas de Jesus. Toda vez que eu começo a live eu lembro, né? Estudo sobre mulheres da Bíblia. Ficou marcado, né? Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Agora, não mais estudo sobre as mulheres, mas sobre as parábolas de Jesus. E hoje nós temos uma convidada muito especial, nossa amiga, companheira, gente, mulher de Deus, serva de Deus, temente, eu não tenho palavras para dizer, Bárbara. Bárbara já esteve aqui dando live, já esteve aqui dando estudo, é forte demais, eu tenho certeza que Deus vai falar no seu coração com aquilo que Deus já colocou e ministrou no coração dela. Então fica aí ligadinho, nossa amiga Bárbara vai estar aqui compartilhando conosco o estudo sobre a figueira estéril. Jesus, ele proferiu uma parábola sobre a figueira estéril, e ela vai explicar o contexto, por que Jesus falou sobre isso, vai ser coisa boa, gente. Então, antes de chamarmos aqui nossa convidada, eu te convido a fechar os olhos e vamos aqui orar, vamos aqui entregar esse momento de estudo, de conhecimento, de crescimento da palavra de Deus, tá bom? Se você pode, fecha os seus olhos comigo nesse momento, para a glória de Deus. Pai, graças te damos, ó Pai, por essa rica oportunidade que temos ainda, Senhor Deus, nesse tempo presente de proclamar, de falar a Tua palavra que é verdade, a Tua palavra que ela é viva, a Tua palavra é eficaz, a Tua palavra é mais penetrante que qualquer espada de dois gumes. Pai, a Tua palavra, ela penetra na divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. A Tua palavra é a verdade, a Tua palavra, ela é suficiente. É por isso que estamos aqui nessa tarde, ó Pai, falando da Tua palavra. Pai, falando, Senhor Deus, porque só a Tua palavra cura, só a Tua palavra traz alimento, só a Tua palavra traz refrigério, alegria para as nossas vidas. Obrigado, Pai, por estarmos num lugar, ó Pai, que ainda pode ser falado da Tua palavra. Pai, te pedimos, fica à vontade, ó Pai, nesse momento de estudo, nesse momento de live, Senhor Deus. Pai, o Senhor conhece o nosso coração e sabe que não estamos aqui para nos promover, ó Pai, mas para que venhamos crescer, ó Pai, no conhecimento da Tua palavra. Nós sabemos, ó Pai, que existem tantas pessoas que infelizmente não têm pregado, ó Pai, o que a Tua palavra diz, mas nós estamos aqui, ó Pai, com um coração sincero, ó Pai, querendo verdadeiramente declarar aquilo que Tu fez na nossa vida, Senhor Deus, o amor, ó Pai, o amor ágape, o amor sobrenatural, o amor incondicional, Pai, aquilo que Tu fez, ó Pai, mesmo não merecendo, mesmo sendo pecadores, Senhor Deus, o Senhor nos tirou de todo o império das trevas, de todo o mal, e nos trouxe para a luz. E Pai, por conta disso estamos sendo transformados dia após dia. Então, Pai, em nome de Jesus, ajuda, Senhor Deus, a todos nós que estamos aqui a sermos transformados. Nos pega pela mão, Senhor Deus, e nos conduza, Senhor Deus. Estamos aqui como igreja, aguardando o arrebatamento, aguardando, Senhor Deus, as promessas liberadas, Senhor Deus, para as nossas vidas, para a glória do Teu nome. Eu te peço, Pai, pela Tua filha, a Tua serva, Senhor Deus, a Tua obreira, Senhor Deus, Bárbara, que administrar, dê autoridade, dê ousadia da Tua parte, Senhor Deus. Pai, toca também nos corações de todos os que já estão aqui presentes. Pai, as pessoas que vão assistir essa live no futuro, eu te peço, Pai, toca no coração, toca na mente, Senhor Deus. Pai, traga, Senhor Deus, à existência o que não existe. Ajuda-os, Senhor Deus, na caminhada. Pai, dê uma bênção, Senhor Deus, física, mas principalmente espiritual. Que corações aqui, Senhor Deus, sejam, Senhor Deus, contritos, Senhor Deus, que corações venham estar arrependidos, Senhor Deus, entendendo a nossa dependência de Ti, para a glória do Teu nome, Senhor Deus. Pai, que venhamos falar que louvado seja o Teu nome. Assim nós te oramos nessa tarde desse dia, te agradecendo por essa rica oportunidade, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. E se você crê e concorda, você diga amém. Amém. Glória a Jesus. Tô vendo que entraram algumas pessoas aqui, deixa eu poder falar com cada uma das pessoas que entraram aqui nessa live. Peraí que eu vou abrir aqui. Quem já tá aqui conosco, nossa irmã Meire, que saudade que eu tava da irmã. Estamos aqui orando firme e forte, tá? Conta comigo. Obrigada pelo teu carinho, pelo teu amor, pelo teu cuidado. Minha convidada, amiga, é amiga Bárbara.
Eu agradeço a Deus pela tua vida. Eu estou muito feliz hoje de poder ter essa participação. Fico feliz de você ter aceitado o convite e de ter aí estudado. Glória a Deus. Irmã Cris, obrigada pelo carinho. Irmã, precisamos marcar para entregar o teu livro. Não tô nem dormindo porque eu tenho que entregar o livro. Eu falo, Fábio, eu tenho que ver um jeito. Minha amiga Carla Cano também, hoje foi preletora da Palavra de Deus, tá lá no meu status, hein? Coisa boa! Irmã Thelma, tô com saudade de vocês aí, um beijo pra todo mundo da DEC, tá bom? Um beijo grande, Gabriel, nosso amigo Gabriel. Meu esposo Fábio tá aqui ajudando, apoiando, tá na intercessão aqui conosco. Bem, tem um perfil aqui profissional, depois você me fala aí quem é, se você não conseguir comentar, você me chama lá no privado pra eu poder te seguir, tá bom? Irmã Diva, gente, Irmã Diva eu falo, tem um amigo nosso, Bruno, né? Meu e do meu esposo, até padrinho do nosso casamento, que ele fala assim, gente, eu já conheço até a Irmã Diva. Irmã Diva é do Paraná, gente, coisa boa. Sidneia, que saudade, quanto tempo, um beijo a todos aí, que Deus te abençoe, obrigada pelo carinho, gente, eu estou contando com vocês. Também tem a nossa irmã Divaldina, é isso? Também seguida aqui pela irmã Thelma, seja bem-vinda, que Deus te abençoe, obrigada pelo carinho por estar aqui nessa live, tá? Sou muito grata a vocês, cada pessoa que tá aqui, tem mais alguém aqui que entrou, irmã Tereza, ô glória, obrigada por você estar aqui, um beijo, um abraço em todo mundo aí, irmã Roberta, tô com saudade de você, vou puxar tua orelha, hein, irmã Roberta, irmã Luciana, ó, obrigada por todo o carinho, por todo o apoio, por toda a oração. Gente, quem eu não falei? Fala aí, se eu não falei o nome de alguém aí, me perdoa, tá? Em nome de Jesus. Vou chamar já a nossa convidada. Meu Deus, o pessoal tá falando aqui, eu nem tava vendo. Me perdoa. Ô, glória! Beijo grande em todas, a paz do Senhor Jesus. E hoje nós vamos falar sobre um tema que é a figueira estéril. Bárbara, me chama aí, Bárbara. Vamos falar sobre a figueira estéril. Esse texto bíblico está lá em Lucas, capítulo 13, do versículo 6 ao versículo 9. Pega papel, pega caneta, tem uma palavra de Deus para o seu coração. Lucas 13, 6 ao 9. Samuel, hoje eu vou estar lá na sua igreja, pela graça e misericórdia do Senhor Jesus. Chama o pessoal aí para a live também. Já vamos começar de agora a esquentar, hein? Fernanda também aqui faz live com a gente, mulher de Deus, tá me ajudando lá no grupo Mulheres da Bíblia, todo dia colocando um versículo lá pro seu coração. Se você tem vontade de gravar a palavra, de decorar a palavra, entra no grupo e vamos lá. Fernanda tá aí com a gente, Ministério Deus Proverá, estamos juntas mais tarde, ô glória. Irmã Cleudes, a paz do Senhor Jesus. Nosso amigo David, nossa amada querida irmã Amanda, madrinha, padrinho de casamento da gente, sejam bem-vindos, ô glória. Gente, aproveitar que o povo tá aqui. Acho que não sou eu que tô empolgada não, né? Quem tá empolgada, diga amém. Fala aí comigo. Preciso falar, vocês sabem, vocês já me conhecem. Livro do meu esposo. Gente, é coisa boa. Reconstruindo em tempos de crise. Se você ainda não tem, você tá perdendo. Vou falar assim mesmo porque tá perdendo. É coisa boa. Aqui fala sobre ministério, fala sobre liderança. Aqui fala sobre maturidade. A gente leva uns tapas assim na cara, assim, mas é coisa boa, tá? É pra gente crescer em profundidade. Principalmente, o vídeo pausou aqui do nada, vê se voltou aí, ô glória! E principalmente fala sobre vários assuntos, fala sobre Esdras, Neemias principalmente, né? O tema do livro central é a história de Neemias, a reconstrução dos muros e das portas, e aqui tem lições espirituais para minha vida e para sua vida, lições espirituais através da reconstrução das 12 portas de Israel. Olha lá, ó, irmã Meire tá colocando, leva mesmo, é bênção demais, ô glória! E temos um outro aqui, meu Deus, esse aqui também é lançamento, tá no forno, módulo 2, escatologia. Isso aqui é coisa boa demais. Vou até abrir aqui para falar, é 20 páginas apenas, mas você vai ter um rico conhecimento. Se você tem vontade de conhecer Apocalipse, tem dúvida, isso aqui tá explicando de forma fácil você entender esse livro. Apocalipse, gente, se chama revelação, ou seja, desocultamento. Então, aqui, nesse livro aqui, vai te mostrar exatamente o que tá ali, para você saber. Então, vai falar que o Apocalipse, o que é o Apocalipse, vai falar que o Apocalipse é para toda a igreja, vai falar sobre as correntes escatológicas. Aí, ó, a irmã Roberta falou que já leu 2 vezes, é coisa boa. Os sinais da vinda de Cristo, os princípios da dores, o arrebatamento da igreja. A gente precisa ficar, ó,
pro arrebatamento da igreja, fala do tribunal, do galardão, de borda dos... Ih, fala muita coisa, gente. É coisa boa. Então, se você ainda não tem, R$ 12 apenas, gente. É um investimento na tua vida. Tá bom? Não posso deixar de falar que tá chegando nossa conferência. Quem vai na conferência de mulheres, fala assim, eu vou. Quem vai? Coloca aí, eu vou. Conferência de mulheres, dia 10/6. Se você não foi, se você ainda não fez sua inscrição, eu vou chamar a tua atenção agora. E eu vou falar assim, ó, aproveita, porque até o dia 5 de maio, nós estamos aí com uma promoção pro segundo lote. Até o dia 5 de maio, nós estamos com uma promoção. Aí, ó, já tem gente colocando, eu vou, hein? Silvanete colocando, os 2 livros é edificante. Isso aí, gente. Qual é a promoção, Karine? Se você convidar mais de uma pessoa e essa pessoa for, você vai pagar R$ 100 apenas. Karine, o que eu tenho direito? R$ 100 é muito dinheiro. Não, não é, irmão. É um investimento. Você vai no McDonald's, você gasta quase isso lá. Tá? E você come e amanhã você tá com fome de novo. Só que lá não. Lá você vai comer, porque vai ter salgadinho, vai ter bolo, vai ter docinho, mesa de doce. Gente, tem noção? Aquela mesa de chocolate? Vai ter isso lá. Refrigerante, água com gás, vai ter suco. Mas o melhor, vai ter a palavra de Deus. Pastora Esther Freitas, eu não sei se você conhece, mas é mulher top, é bênção. Vai ter uma palavra rema pro seu coração. Vai ser um divisor de águas. Temos clamado aí mais de 3 meses consecutivos, subindo no monte, pedindo para esse dia. Eu tenho certeza que vai ser um dia de avivamento, de vidas transformadas sendo alcançadas, e você vai querer estar lá, você vai querer fazer parte disso, e vai ter coisa boa lá também, vai ter patrocinadores, vai ter sorteios, vai ter brindes, buffet completo. Gente, se eu fosse você, eu pego logo, faço a minha inscrição e já chamo mais 2 para garantir. Se você ainda não fez, dia 10/6. Não deixa pra cima da hora, não, porque as vagas são limitadas. É um salão. Então, chegou na quantidade de vagas que o salão permite, eu tenho que fechar. Eu não posso botar ninguém na hora. Não adianta você vir pedir na hora, querer pagar mais, não vai entrar. Se você não garantiu, a hora é agora. Garanta já a sua inscrição. Conferência Mulheres da Bíblia, dia 10/6. Temos a promoção aí até o dia 5. Tô te dando até o dia 5, porque final do mês a gente recebe, né? Então até o 5º dia 8, então até o dia 5. Gente, é coisa boa pra glória de Deus. Eu vi que entrou várias pessoas aqui. Deixa eu ver aqui quem eu ainda não falei, Raimunda, a paz do Senhor, seja bem-vinda, glória a Deus pela tua vida. Missionária Josélia, lá de Minas, gente, a gente tá muito chique. É Paraná, é Minas, a Lu tá falando de São Paulo, gente, ô glória. Nós estamos crescendo pela graça e glória de Deus. Irmã Sônia também de São Paulo. Eduardo também, seja bem-vindo, gente. Nisete também, seja bem-vinda, a paz do Senhor Jesus. Vamos lá, nossa convidada já tá aqui. Vamos falar sobre a Figueira Estéreo. Já aceitei aqui o convite, ela vai entrar, vai se apresentar e vamos falar desse tema que é maravilhoso. Enquanto isso que ela tá aceitando aí, gente, o convite, temos uma novidade. Pela graça de Deus, né? Porque toda honra e toda glória é Ele. Sem Ele a gente não faz nada. Eu fui convidada para participar de um podcast. Quem pode aí glorificar a Deus por isso? Quem pode glorificar a Deus? Um podcast. Na próxima live, eu vou estar falando mais informações, qual vai ser a data, o horário, mas desde já vai orando aí para que seja bênção, né? Para que vidas sejam alcançadas e transformadas através desse podcast. Deus é fiel e Ele cumpre as suas promessas na nossa vida. Ô, glória! Bárbara, cadê você, Bárbara? Aceita aí? Aparecendo para mim? Ô, glória! Irmã Nils, como é que se fala? É Nilzete, sua sobrinha? Ela é do Maranhão. Olha aí, gente. Nós estamos aí com gente do Paraná, Maranhão, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro. É coisa boa. Ô, glória! Deus te abençoe, amada. Paz de Cristo. Ale! Ale tá sumida, hein? Só tá aqui por conta da Bárbara. Ó, vou puxar a orelha dela. Amiga, fica à vontade. Seja o Senhor agora para te usar. Tarde, Senhor. Boa tarde, tudo bem? Tudo Sou a ótimo. Bárbara Damasio, eu faço parte do Ministério A Deixa Amar, em Parada de Lucas, né? Agora nós estamos no novo endereço, Pastoras Amor, tá bom? Karine, muito obrigada pela oportunidade. Estou um pouquinho nervosa, porque falar da palavra de Deus, né? É algo que nos constrange, né? Uma responsabilidade muito grande.
tá? Preparei algo bem simples aqui, que o Senhor colocou no meu coração. Qualquer coisa que você quiser falar, você pode ficar à vontade, tá? Tá bom. Então, nós vamos falar da figueira estéreo, né? Que fica lá em Lucas 13, do 6 ao 9, né? E é chamada ao arrependimento, tá? O que significava, né, uma figueira infrutífera? A falta de figos na figueira simbolizava a reprovação de Deus e seu juízo iminente. Se não produzisse fruto, a figueira seria cortada. Vou fazer a leitura aqui do texto, tá? Quem puder me acompanhar. Lucas 13, do 6 ao 9. Alguém então, coloca aqui pra gente aqui o comentário. Lucas 13, do 6 ao 9. Coloca aqui alguém, Fernanda, alguma das meninas aí, para fixar o comentário aí, por favor, para quem chegar depois de acompanhar a leitura. Vai, Bárbara. Amém? Quem achou, diga amém. Amém! Então Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira na sua plantação de uvas. E quando foi procurar figos, não encontrou nenhum. Aí disse ao homem que tomava conta da plantação: olhe, já faz 3 anos seguidos que venho buscar figos nessa figueira e não encontro nenhum. Corte esta figueira. Por que deixá-la continuar tirando a força da terra sem produzir nada? Mas o empregado respondeu: patrão, deixe a figueira ficar mais este ano. Eu vou afofar a terra em volta e vou pôr bastante adubo. Se no ano que vem ela não der figos, muito bem. Se não der, então mande cortá-la. Exatamente. Vamos entender o significado da parábola para o povo de Israel naquela época, né? Vamos ler um pouquinho aqui alguns capítulos anteriores para que a gente possa entender, tá? Eu vou começar a leitura aqui. Se tiver muito rápido, vocês podem comentar que eu volto um pouquinho, tá? Karine, se quiser falar alguma coisa também. Tá bom. Tá bom? No capítulo 13 do Evangelho de Lucas, assim como no final do capítulo anterior, o 12, nitidamente percebemos uma ênfase no ensino sobre a necessidade da conversão. Também é possível entender que Jesus contou essa parábola durante sua viagem final para Jerusalém, em Lucas 13:1, tá? O contexto histórico da narrativa de Jesus é o triste episódio envolvendo a ordem de Pilatos para matar alguns galileus. Pelo relato de Lucas, podemos entender que algumas pessoas naturais da Galileia peregrinaram até Jerusalém para oferecerem sacrifícios no templo. De repente, por ordem de Pilatos, aquelas pessoas foram assassinadas. O texto nos informa que, de alguma forma, o sangue daquelas pessoas foi misturado com o sangue de seus sacrifícios. Além do que foi registrado por Lucas, nada se sabe sobre o fato que ocorreu. Não sabemos qual foi a motivação para a ordem de Pilatos. Alguns sugerem que esses galileus faziam parte de um grupo nacionalista que se opunha de forma intensa ao governo romano. Porém, essa teoria é apenas uma mera especulação. O importante sobre esse relato é que, pelas palavras de Jesus, podemos perceber que as pessoas que estavam ao redor do Senhor não interpretavam esse evento como um ato de crueldade por parte de Pilatos. Ao contrário, eles achavam que aqueles galileus foram vítimas do castigo divino por conta de seus pecados. Esse tipo de entendimento, que relacionava o sofrimento com o pecado pessoal, era comum entre os judeus. Um exemplo disso é a própria história de Jó, onde seus amigos associaram o sofrimento enfrentado por ele com o castigo divino por seus pecados. A gente consegue ver isso em Jó 4:7, 8:20, 11:6, 22:6 e 10. Tá? 22 do 6 ao 10. Porém, Jesus reprovou completamente esse conceito ao afirmar que aqueles galileus mortos não eram necessariamente maiores pecadores que os demais galileus. E enfaticamente adverte seus ouvintes: mas a menos que se convertam, todos vocês igualmente perecerão. Então não tem quem pecou menos
ou quem pecou mais. Se não se arrepender, tá, vai perecer. É possível também que, na época, os judeus associaram a origem das vítimas à Galileia, como um fator contribuinte para tal punição. Devemos nos lembrar que existia preconceito entre os judeus de Jerusalém e os galileus. Jesus, então, continuou seus discursos, refutando claramente essa ideia. Ele fez isso citando um desastre na Torre de Siloé, que matou 18 pessoas. Essa torre ficava próxima ao tanque de Siloé. E num determinado dia, ela desabou e matou um grupo de pessoas. Então, só resumindo aqui o que a Bárbara está falando, gente, no capítulo 13 de Lucas, antes dela falar da figueira, antes de você entender a figueira, ela está contando agora o cenário, o contexto histórico. Então, o que aconteceu aqui no capítulo 13? Um genocídio. A verdade foi essa. Uma matança de pessoas com a intenção de exterminar um determinado grupo, que no caso aqui eram os galileus. Provavelmente estava acontecendo alguma festa ali em Jerusalém, porque toda vez que existia um grupo de pessoas que iam para o templo para sacrificar, era por conta de uma festa que estava ocorrendo. Então, esse grupo de galileus, eles estavam agora no templo, entendam, oferecendo sacrifício. Então, eles deveriam talvez ser um tipo de fanático ali, ou criar algum tipo de tumulto em Jerusalém. A Bíblia não dá detalhes explicando exatamente o que estava acontecendo. A gente só sabe que Pilatos, durante essa festa, mandou que os soldados viessem intervir, e o resultado foi o quê? Matar essas pessoas. Então a gente sabe que Pilatos não era muito bem uma flor que se cheirasse. Só que o que ele fez ali? Ele derramou sangue misturado com o sacrifício que essas pessoas estavam fazendo no templo. O que é isso, Karine? É blasfêmia. Era uma afronta com o que era sagrado. E aí o que está acontecendo agora? Pessoas chegam até Jesus no início do capítulo e começam a falar para Jesus o que Pilatos havia feito. Mas o que eles queriam? É isso que a Bárbara acabou de falar aqui. Eles começaram a conversar com Jesus, provavelmente escribas, fariseus, opositores, mas o intuito deles era pegar Jesus algum erro. Era falar assim, olha lá, ó, tá tendo morte no templo. Era pegar alguma contradição de Jesus. E aí a Bárbara vai iniciar agora, porque Jesus, nesse momento, nesse contexto, nesse cenário todo que a Bárbara falou aqui, Jesus vai contar uma parábola. Na verdade, antes de contar a parábola, ele conta essa história que a Bárbara narrou aqui, da Torre de Siloé. Ele estava falando que, olha, a Torre de Siloé, pessoas foram mortas ali, foi uma catástrofe. Foi uma catástrofe que a Bárbara colocou aqui. Foi uma coisa, né, que não estavam esperando. Já ali não, foi uma coisa pré-definida. Pilatos mandou matar essas pessoas. Então, o que Jesus estava querendo dizer, e a Bárbara falou muito bem aqui, estava querendo mostrar que os judeus, essas pessoas que estavam querendo pegar Jesus, eles entendiam que naquele tempo, qualquer tragédia, qualquer defeito corporal, talvez você nasceu faltando um braço ou cego, qualquer anomalia, qualquer morte estava relacionado a pecado. Tá? A pecado. Então essas pessoas estavam dizendo que essas pessoas, elas estavam em pecado. Gente, elas estavam oferecendo sacrifício para perdão dos pecados, e essas pessoas estavam virando para Jesus e estavam falando, gente, essas pessoas estão em pecado, por isso elas morreram, por isso teve esse genocídio. E Jesus virou de uma forma simples, sábia, maravilhosa e falou, não é porque eles morreram que eles estão pecando, não é porque alguém nasceu com algum defeito, alguma não vai sair a palavra, anomalia, né, corporal, que tá pecando, ou porque houve alguma tragédia, porque tem muita gente, Bárbara, que fala assim, aonde está Jesus quando acontece alguma tragédia? Aonde está Deus e não vê que essas pessoas estão morrendo? Não é assim? As pessoas fazem essa pergunta. E Jesus vai ensinar que essa matança, essa chacina, que um acidente não tem nada a ver. O conhecimento maior é sobre o ensinamento que Jesus está dando para a gente, é que o problema não é a forma que as pessoas morrem, seja por assassinato, seja por uma tragédia, por um acidente, mas sim para onde essas pessoas iriam se elas estivessem em pecado. Vai, Bárbara. Sim, eu botei até uma parte aqui, né? O interessante é o detalhe da narrativa de Jesus. Se no outro evento foram os galileus que morreram,
Nesse desastre com a torre foram os moradores de Jerusalém. Mais uma vez, Jesus enfatizou a sentença. Mas a menos que se convertam, vocês semelhantemente perecerão. Meu Deus, isso é forte demais. Independente de você ter algum problema ou não. Se você não se arrepender igual, você vai perecer também. Você vai morrer. É exatamente isso. E tem muita gente que é fiscal, Bárbara, espiritual das outras pessoas. Tem muita gente que enche a boca para poder falar do outro, da morte do outro, do acidente do outro. Mas e a sua vida? É muito fácil você saber da vida de A, de B, de C, de D, mas e a sua vida? Jesus está dizendo aqui o seguinte, bem claro, acordem, porque a vida que vocês estão levando não está de acordo com o que vocês falam. E eu vim aqui nessa live profetizar duas coisas para pessoas que estão aqui, que estão nos ouvindo nesse momento. Arrependimento, a Bárbara falou aqui, é largar o que não presta. E segunda coisa, avivamento. Você vai ter a partir de hoje vontade de buscar mais através dessa palavra que Bárbara está aqui ministrando para o seu coração. Avivamento e arrependimento. Não haviam culpados, né? Não era culpa do Galileu e nem dos 18. Eles não eram culpados pela calamidade que sobreveio. Em vez de culpar os outros, todos deveriam preocupar-se consigo e com o dia que enfrentaria o dia do juízo final. Meu Deus. Não é olhar para o pecado do outro, é se autoanalisar, né? Para saber se no grande dia vai ficar todo mundo no mesmo lugar. Meu Deus! É forte isso. A morte ou a sobrevivência milagrosa de uma pessoa em um acidente trágico não implica injustiça, pois todos morrerão um dia. Morrer faz parte da nossa condição de seres humanos. Mas os cristãos não perecerão mortos. Jesus promete que aqueles que creem nele não perecerão, mas terão a vida eterna. João 3,16. Isso aí. O significado aqui, eu coloquei um significado aqui, né? Considerando o contexto apresentado acima, é mais ou menos o que você já falou, né, Karine? Não é difícil entendermos a parábola da figueira estéril. Jesus contou nessa parábola que um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. E quando foi procurar fruto nessa figueira, ele não encontrou. Era comum entre os judeus que figueiras fossem plantadas em vinhas. Isso também significa que quando plantadas nas vinhas, as figueiras recebiam um cuidado especiais, porque elas eram diferentes ali, né? Jesus também nos informa que o homem havia procurado por frutos na figueira durante 3 anos e nada tinha encontrado. É importante entender que se tratava dos primeiros 3 anos de vida daquela figueira. Não se tratava dos 3 anos, tá? Ela já estava ali há mais tempo. Para lembrar que na lei de Moisés havia uma condição de que apenas a partir do 5º ano os frutos de uma árvore poderiam ser consumidos. Os frutos dos 3 primeiros anos deveriam ser descartados e os frutos do 4º ano deveriam ser ofertados ao Senhor como sacrifício, né? O que a Bárbara falou aqui, gente, deixa eu só... O que a Bárbara falou aqui foi uma coisa importante. Jesus, ele profere essa parábola para ensinar exatamente o contexto que estava acontecendo ali. E aí eu preciso que você entenda uma verdade que está aqui, que às vezes passa até desapercebido quando a gente lê o texto. Cuidado quando Jesus resolve te contar uma parábola. Hoje Jesus está contando uma parábola para mim e para você. Por que, Karine? Porque você pode ser o papel principal dela. Você pode ser o personagem principal. A Bárbara falou aqui que é uma parábola que existe 3 elementos. O dono da vinha, o vinhateiro e a figueira. Então, Jesus está usando aqui 3 elementos, 3 personagens para trazer lições para a minha vida e para a sua vida. E aí ela falou que foi plantado, gente, presta atenção nisso, foi plantado uma figueira no lugar de uma vinha. Não foi isso, Bárbara? Só que isso era uma coisa comum lá. Ela falou assim, mas era uma coisa comum entre os judeus. As figueiras ser plantado numa vinha. Eu preciso que você entenda isso. Ela era uma coisa comum. Então, o que Jesus está falando, para mim e para você, talvez fica meio assim, mas o que eu vou aprender com uma figueira, não é? O que eu vou aprender com uma vinha, né? O que tem a ver uma coisa com a outra? O que a Bárbara, a Karine quer falar para mim? Gente, tá dizendo
dizendo que essa figueira foi plantada na vinha porque ela precisava receber cuidados especiais. Daí a gente já aprende alguns ensinos. Não entende, né, Karine? Às vezes a gente não entende. Às vezes a gente está num momento, num lugar, que a gente fala, meu Deus, o que que eu estou fazendo aqui? E aí a parábola está ensinando isso pra gente, né? Você está recebendo cuidados e você não está percebendo. Tem lugares que você está, que é porque você precisa receber cuidados especiais. É forte isso, né? Meu Deus! E às vezes a gente não entende, né? Às vezes a gente está passando por alguma situação que a gente fala, meu Deus, não era para eu estar aqui, por que que o Senhor me colocou aqui? E o diferente ali somos nós, né? E se Deus plantou é porque Ele vai cuidar. Exatamente, exatamente. Aí você me falou uma outra coisa também, que nos 3 primeiros anos, os frutos eles deveriam ser descartados. Então, quando ele chegou lá, na verdade, não tratava dos primeiros anos, se tratava dos próximos anos, né? Então, ela não estava dando fruto. Esse é um grande problema, é você estar num lugar, você receber cuidados especiais. Estava nos 3 anos pós já. Meu Deus. 5º, 6º e 7º. Ou seja, não era nem no 4º ano, né? Não era nem no 3º ano que era para ela realmente dar fruto. Ela estava bem depois já. E isso é forte, gente. Sabe por quê? Porque o dono da vinha vai lá e dá uma sentença. Joga fora, elimina, corta. Por quê? Porque ela está ocupando um espaço que não é dela. É complicado. Você fez uma observação interessante aqui. Vai, fala aí. Ele estava procurando fruto na figueira no 5º, 6º e 7º ano, mas não encontrou. Então ele ordenou ao viticultor para que cortasse a árvore. Além disso, ele também fez uma observação interessante. É o que você acabou de falar. Por que deixá-la inutilizar a terra? Meu Deus. Está tirando a vez do outro. Eita! Fala! E percebemos que aquela árvore não era apenas inútil, ela era pior do que isto. Além de não produzir o fruto, a figueira estéril causava prejuízo, pois ocupava o espaço no solo que poderia ser utilizado de uma forma melhor. E suas raízes absorviam os nutrientes da terra, prejudicando as demais plantas que estavam ao seu redor. Vou falar rasgada, hein, Bárbara? O dono da vinha a gente sabe que é Deus. E uma hora ele vai chegar e vai pedir os frutos. Então, o negócio é sério. Aí você está ocupando uma terra, um espaço que é dele, você está sugando o nutriente de outras pessoas e está ocupando inutilmente a terra. O verbo grego aqui, traduzido por ocupar, significa não somente ocupar, mas a figueira ela não estava produzindo fruto. E ela ainda estava fazendo pior. Olha isso. Ela estava retirando das outras árvores, ou seja, das uvas, né? Da onde ela estava ali. Estava retirando também os nutrientes, que era para as outras árvores. Estava dando sombra para as outras árvores. Ou seja, o calor do céu, ele serve para quê? Para a árvore fazer a famosa fotossíntese. Então, ela com a sombra dela estava impedindo que as outras produzissem. Ela estava consumindo um espaço e não produzia. E o que eu aprendo, e eu vou falar, não sei se você vai me amar aí, quem está me ouvindo diga amém, é que tem gente que está consumindo, mas não produz. Você está num lugar, você está recebendo, você está consumindo daquele lugar, mas você não está produzindo. Seja ele na sua casa, na sua família, no seu ministério, você está fadado ao fracasso. Tem muita gente que gosta de usufruir aquilo que o outro oferece, o que a terra oferece, mas ela não dá frutos. Mas, Karine, eu dou folha, eu dou sombra, mas o propósito da figueira não é dar sombra e nem folha, o propósito é dar figos. Folha e sombra não serve como substituto de figos. E aí, dá glória agora. Quando Amém, a gente lembra de Adão e Eva, a gente lembra que eles usaram folhas de figueira para se cobrir, né? Só que não adianta você só ter a folha para se cobrir, porque ela não vai servir para edificar ninguém. Não adianta você só ter a sombra,
Porque a sombra está impedindo que outras uvas ali da vinha, elas venham crescer, elas venham frutificar. Então, você está, além de sugando os nutrientes do sol, você está impedindo também o crescimento de outras pessoas, gente. E isso é sério. Isso é grave demais. Não deixa ninguém crescer. Meu Deus! Isso é forte! Não cresce. Anota isso. Precisa tomar cuidado com as nossas atitudes, com o que a gente fala. Meu Deus. Vai, continua. Isso é forte. É verdade. Cuidado, gente. Cuidado. Ao invés de a gente ajudar, a gente acaba atrapalhando. Meu Deus. Então, quando você não souber o que fazer ou não souber o que falar, não faça. Meu Deus. Quando você consome mais do que produz, acaba fadada ao fracasso. É isso aí. É forte. O pessoal está comentando aqui. Eita, Glória! Vai, Bárbara. A verdade é que Deus não chamou você para consumir, mas para produzir. Não é isso? Aleluia! Para consumir, Deus te chamou para produzir. Deus quer usar você que está aí nessa live aí para curar feridas, para alimentar alguém, para espalhar a palavra. Chegou o tempo de pessoas aqui começarem a dar frutos aonde Deus plantou você. Aleluia! Vai, Bárbara. E aí o homem, né, que cuidava da vinha pediu para que o proprietário, né, tivesse só mais um pouco de paciência. Ele já tinha esperado aquele tempo todo, né? E o Senhor ainda pediu ali que ele tivesse um pouquinho mais de paciência, porque durante aquele prazo ele iria adubar, né? E caso a figueira realmente não produzisse, ela poderia ser cortada. E aí, lendo o diálogo entre o viticultor e o dono da vinha, podemos perceber que o dono da vinha viu, como é que se fala? Vinhateiro? Vinhateiro. Demonstrava um interesse especial naquela figueira. Né? Ele não só pediu para que ela não fosse cortada, mas também se comprometeu a fazer tudo o que tivesse ao alcance para que a árvore pudesse produzir. Meu Deus, que coisa linda. O que é isso? Vinhateiro é Jesus, gente. É Jesus falando para alguém aqui nessa tarde. Ele quis dar mais uma oportunidade. Isso, ele dá mais uma oportunidade. Eu vou dar um jeito. Entrega na minha mão. Eu vou dar um jeito. Gente, a lição aqui ela não está explícita no texto, mas ela está implícita ali. Perceba, no primeiro momento a Bárbara falou aqui. Ele fala de tempo. E depois ele fala de quê? De gerar. Não é isso? Peraí. Travou aqui meu... É o tempo para gerar, né? Exatamente, o tempo para gerar. Então, ele primeiro fala dos 3 anos, a Bárbara falou aqui dos 3 anos, e aí depois ele virou e falou assim, não, calma, eu vou dar um jeito. Me dá mais um ano, me dá, eu vou dar um jeito. E Deus está falando exatamente com alguém aqui. Para de jogar na conta de Deus o tempo que você desperdiça. Porque esses 3 anos aqui, quem estava desperdiçando era a figueira. Aí agora ele falou, não, agora eu vou cuidar. Então, às vezes, o nosso maior inimigo não vem de fora. Às vezes, a gente acha que a gente está lutando contra várias coisas, só que o nosso verdadeiro inimigo é você mesmo. É aquela pessoa que coloca a cabeça no travesseiro e fala assim, eu podia ter feito melhor. Eu podia ter feito mais e não fiz. E Jesus está hoje, nessa tarde aqui, falando para alguém assim, deixa eu organizar o seu tempo. Aleluia! Vai colocar as coisas no seu devido lugar. Tem gente aqui hoje que não tem tempo mais para nada. Tem gente que não tem tempo para família, não tem tempo para cuidar da saúde, não tem tempo para cuidar do ministério, não tem tempo nem para Jesus. A vida está toda embaralhada, não consegue nem ter um tempo para orar. Muitos passam a metade da vida dizendo que eu vou fazer. É assim, a gente começa o ano falando assim, vou fazer isso, vou fazer isso. Eu tiro por mim, gente. Fiz uma listinha. Falei, meu Deus, ainda não coloquei em prática nem a metade. E aí a gente passa a outra metade justificando o que a gente não fez. Misericórdia. Isso não te assusta? Porque me assusta. Quando a Bárbara me mandou, eu falei, meu Deus. Tem gente que está pedindo para Deus frutos. Não é verdade? Só que ela não pode receber. Sabe por quê? Porque ela não gastou tempo plantando. E aí Deus está falando, como é que eu vou te dar fruto se você não teve um tempo plantando? Porque para gerar frutos,
você precisa plantar, você precisa regar a semente, a árvore Precisa precisa cuidar. crescer, dá trabalho, não é? Como é que você vai gerar assim, gente? Fala pra mim. Então, o problema, Bárbara, eu aprendi aqui que não é gerar. O problema é o que você faz com o que você gera também, né? Porque gerar, tem gente até que gera. Mas como é que você se mantém vivo aquilo que você gerou? Tem que cuidar. Tem que cuidar. E aí tem gente que fala assim, eu quero ser pregador. Muita gente às vezes não frutifica, o Senhor não dá a oportunidade de frutificar porque perde, mas depois não quer viver o processo. Porque tem que cuidar. É isso, falou o ponto-chave. E às vezes nós não estamos preparados ainda para poder receber. E aí a gente não entende o tempo do Senhor. Ali ele fala, né, que foram 3 anos, depois o 4º ano, o 5º em sacrifício, e após isso seria para poder, né, frutificar ali para poder pegar. E aí às vezes a gente não quer esperar o tempo do Senhor. A gente quer orar hoje e a gente quer resposta amanhã. E aí a gente não está preparado, porque se o Senhor der pra gente amanhã mesmo a gente acha que já foi muito fácil e a gente não cuida daquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. É isso. Porque muita gente quer as coisas, mas aí quando vê que tem que buscar, que tem que jejuar, que tem que orar, foi o que você falou. Aí fala assim, ai Deus, isso não dá pra mim não dá. Coloca outra pessoa no meu lugar. Gente, ministério, a Bárbara foi bem clara aqui, não é sonho. Ministério é fazer a vontade de Deus, é fazer o que Deus deseja. Porque tem gente que quer fazer, mas quer do seu jeito. Quer orar hoje e já recebeu o fruto amanhã. E Deus está falando, não é assim, tem tempo. Tem tempo, é tempo de responsabilidade. E tem gente que ainda faz pirraça, né? Se fizer pirraça é pior. Vai, e Bárbara, mesmo com a pirraça, né? Ali o viticultor deu ali uma lição pra gente, que ele ainda dá mais uma chance. Meu Deus. Me dá mais essa oportunidade, mais 1 ano. Vamos tentar, né? E se realmente não der, a gente corta. E é o tempo todo o Senhor assim. A gente às vezes quer desistir, Deus fala, não, vai lá, tenta de novo, mais uma vez, mais uma oportunidade. Né? E aí, quando a gente realmente faz aquilo que o Senhor propôs ao nosso coração, quando a gente não deixa o medo nos parar, né? Nós vemos que o Senhor que colocou a capacidade nas nossas mãos. Bastava a gente só querer viver o processo mais um pouquinho. Suportar. Aí você falou, suportar, né? Você falou uma coisa que me chamou a atenção. Ele falou assim, eu vou cuidar. E aí você falou assim, mas antes eu vou cavar, adubar, colocar esterco, não foi isso? Esterco. Foi. Meu Deus. Sabe o que é isso, gente? Existe uma ordem, ele vai cuidar, mas para ele cuidar, ele vai ter que tirar a terra que está em cima das raízes. Deus está falando para pessoas aqui hoje, para eu cuidar, se você quer dar frutos, se você quer continuar, eu vou precisar mexer nas tuas raízes. Antes dele acrescentar, antes dele dar aquilo que você quer, ele vai primeiro tirar algumas coisas. E o pior, ele vai colocar esterco. O que é isso? Fezes de boi. Ele não vai colocar aquilo que você quer, mas é aquilo que você precisa. É ruim. Amém. É ruim. Aos nossos olhos, né? Mas para ele... Você não sabe o que é o melhor. Meu Deus, isso é forte demais. Aos nossos olhos. Bárbara falou tudo. Aos nossos olhos é ruim, mas ele sabe que é o que a gente precisa. Pode até cheirar mal para algumas pessoas, né? Mas é o que a gente precisa para crescer, para produzir. Precisa pedir maturidade para poder entender. Meu Deus, maturidade. Verdade, maturidade. Meu Deus, maturidade, gente. Deus está falando de maturidade aqui. Porque amadurecer é você sofrer as pressões e não perder o equilíbrio. Maturidade. A Bárbara falou uma palavra que é chave aqui. Maturidade não vem quando você é aplaudido. A pedagogia de Deus é diferente. Todas as vezes que você passa por situações que precisam ter cicatrizes, que precisa ter esterco, que precisa, sabe, você não vai sair ileso, mas você vai sair mais íntegro. Vai doer, mas você vai sair mais maduro, foi o que a Bárbara colocou aqui. Então, aprender é importante. Aprender é importante. E essa é a lição aí que ele estava dando. Ele precisava tirar aquilo que ele sabia que era ruim, para poder começar a produzir. Então, ele precisava mexer agora onde? Nas raízes. Aí Deus mexe aonde? Na tua estrutura, nas tuas raízes. Aí você acha que é coisa ruim, mas na verdade, como a Bárbara falou,
aos olhos humanos, mas de Deus, ele não perdeu o controle de nada. Por quê? Porque a árvore frutífera, o resultado é o quê? Uma raiz saudável. Aleluia. Glória a Deus. Vai, fala aí, já falei muito. Meu Deus, beber uma água. E Deus colocou aqui no meu coração agora, né? O processo aí que você passou na sua vida todinha, foi fácil? Não, não. E hoje você olha, eu sou um fruto seu, em nome de Jesus. E eu acho que muita gente que está aqui na live também é. A glória de Deus pela sua vida, tá? Glória a Jesus. Glória te usando e te abençoando muito. Meu Deus. Vai, Bárbara. No Antigo Testamento, uma árvore frutífera frequentemente era usada como símbolo de vida, como símbolo de vida reta. Nós conseguimos ver isso, né, em Salmos 1:3, Jeremias 17, do 7 a 8. Você quer ler, Karine, aí? Não, pode seguir, porque senão vai ficar muito grande. Jesus são muitas referências. Jesus indicou o que aconteceria com outro tipo de árvore, a que tomou tempo e espaços valiosos e nada produziu, para o paciente jardineiro. O Senhor tem encontrado o fruto que busca em nós? Meu Deus. A gente para para poder pensar. Será? O Senhor tem sido tão paciente com a gente, todo momento, todas as manhãs, ele, graças a Deus que a misericórdia dele se renova. E na oportunidade que o Senhor dá, nós temos feito aquilo que ele quer que nós façamos? É aquilo que você falou, às vezes a gente programa, a gente pede a Deus mais uma oportunidade, e aí lá se vai um dia, a gente não fez nada. Nada. Meu Deus. Através dessa ilustração, Jesus advertiu seus ouvintes de que Deus não toleraria para sempre a falta de produtividade de uma pessoa. Há um registro da pregação de João Batista sobre o mesmo assunto. Você tem desfrutado do tratamento especial de Deus sem dar qualquer coisa em troca? A partir de hoje, podemos responder aos cuidados e à paciência do jardineiro, produzindo os frutos que ele lhe destinou a produzir. Tá? Você tem desfrutado o tratamento especial de Deus sem dar qualquer coisa em troca? A partir de hoje, responda ao cuidadoso e paciente jardineiro, produzindo os frutos que Deus lhe destinou a produzir. Você vai responder a Deus fazendo a partir de hoje. Se você não fez até agora, comece a fazer, porque o Senhor tem sido paciente todo o tempo com a gente. Mas a palavra de Deus, ela é bem clara quando ele diz que o Senhor não vai ficar tolerando o tempo todo a nossa falta de produtividade, porque ele já falou conosco, ele já nos direcionou e ele já mostrou aquilo que ele quer. Meu Deus. Tá? Em Gálatas 5, 22, 23, fala sobre o fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito? O que o Senhor espera de nós? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, que possamos o tempo todo buscar e produzir o fruto que o Senhor tem esperado de nós. Se foi um projeto, um sonho, algo que Ele colocou no seu coração, faça a sua parte. Porque para frente o Senhor vai fazer a parte dele. Mas as bênçãos não vão cair do céu se a gente só ficar deitado esperando. Porque o Senhor também canta. Isso aí, o Senhor também, ele tira, ele fala que ele vai cortar. E o Senhor corta para dar oportunidade para outra pessoa, que era o que faria com a árvore. Ela ficou plantada ali tanto tempo, e a partir do momento que ela não produziu, a ordem foi cortar. Cortar porque o Senhor daria oportunidade para outra que viesse a frutificar no tempo que ele propôs. E assim é com a gente também. O tempo todo o Senhor nos dá as oportunidades e a gente tem que começar a aproveitar a partir de hoje, que é nessa tarde de sábado que Ele está falando aos nossos corações. E se até aqui a gente não sabia, graças a Deus que o Senhor tem dado a oportunidade para a gente estar aqui nessa tarde de hoje, para que a gente esteja aprendendo e sabendo aquilo que a gente precisa fazer, aquilo que o Senhor espera de nós. Né? Eu não sei se é através de uma atitude, eu não sei se é através de uma palavra,
Eu não sei o que o Senhor quer falar com você, o que você precisa fazer para poder começar a florescer, tá? A parábola, ela termina e nada é dito se a figueira foi finalmente produzir o fruto ou se ela foi cortada. Claro que isso foi intencional, ou seja, com isso, Jesus propôs que cada um analisasse sua própria vida. Se somos como uma figueira estéril ou se somos como árvores frutíferas. É possível que exista um significado simbólico na figura da figueira plantada na vinha. Tanto a videira quanto a figueira tinham um papel importante para os judeus, de modo que o Antigo Testamento várias vezes a prosperidade de Israel ou sua reprovação foi indicada com referências a essas árvores. Né? E aí a gente consegue ver as referências aí em 1 Reis 4:25, em Miqueias 4:4, Jeremias 8:13, Oséias 9:10, Abacuque 3:17, tá? E Isaías 5, do 1 ao 7. Assim, podemos entender que a figueira plantada em uma vinha é uma figura da posição privilegiada que Israel desfrutou na antiga dispensação. No entanto, Então, gente, deixa só rapidinho, Bárbara. O que a Bárbara vai falar agora é algo muito interessante, que eu preciso que você entenda que da mesma forma que essa parábola serve para mim e para você nos dias de hoje, falando o quanto que Deus é paciente, que a porta da oportunidade ainda estava aberta, que Ele ainda quer salvar. E como a Bárbara colocou muito bem aqui, uma hora ela vai fechar, uma hora vai ser cortada e não vai ter como. Deus, Ele também estava falando principalmente para o povo de Israel. Então agora o que ela vai explicar aqui é justamente que Israel, ele estava numa posição privilegiada, ele estava num lugar privilegiado. Então entenda agora o cenário que Deus estava querendo mostrar, falando da nação de Israel, que eles estavam num lugar sendo cuidados e que eles não deram valor. Vai, Bárbara. Eles não responderam a esse privilégio e não se voltaram para o Senhor. Né? No entanto, esse privilégio também trouxe responsabilidades. E sabemos que Israel, como nação, não respondeu a esse privilégio e não se voltou para o Senhor. Verdade, é forte. E aqui ali quando você falou, né, que o Senhor, ele cuida da gente de uma forma diferente. Quando ele planta a gente em algum lugar que a gente não entende, foi assim com a nação de Israel, mas eles não entenderam. E eles não se arrependeram diante dos pés do Senhor, né? O significado central aqui não se resume apenas a Israel, mas a todos nós que estamos aqui aprendendo essa palavra. Tá? A falta de figos na figueira simbolizava a reprovação de Deus e o seu juízo iminente. Se não produzisse o fruto, a figueira seria cortada. E aí eu coloquei aqui, né, que eu trago para minha realidade e começo a refletir que tipo de árvore que eu tenho sido. Jesus fala, né, ele traz a gente aqui porque ele quer alcançar pessoas, mas na maioria das vezes ele também quer alcançar as nossas vidas, Karine. Eu estou falando para você, mas eu também estou falando para mim. Né? Eu trago para minha realidade e começo a refletir que tipo de árvore que eu tenho sido na minha casa, na minha família, no meu trabalho, entre as pessoas que estão próximas a mim, na igreja, no ministério. Que tipo de árvore que eu tenho sido? Será que eu estou frutificando ou será que eu estou ali estéril? Só estou ocupando espaço. Às vezes até tirando a oportunidade de outra pessoa que queria e que poderia estar no meu lugar. E às vezes, muitas das vezes, Jesus me colocou na posição que muitas das vezes eu orei para poder estar. E hoje eu não dou o devido valor. Meu Deus, é forte. Essa parábola, ela nos mostra a verdade de que se um simples homem se importou com a figueira estéril de tal modo que se comprometeu a trabalhar nela por mais um ano, mais ainda Deus se importa com o homem e se mostra magnânimo e paciente, porém sua paciência tem um tempo limite. Aqui aprendemos que Deus é misericordioso, mas chegará o tempo em que o dia do juízo virá. Hoje os homens estão vivendo num tempo de oportunidade. Mas chegará um momento em que a oportunidade de salvação será tirada. A figueira estéril será cortada e se perderá para sempre. Então, que nós não venhamos chegar nesse tempo limite do Senhor. Porque a palavra ela é bem clara.
que o tempo ele vai acabar. E aí ele só depende agora da gente, da nossa parte. Que nós não venhamos a querer ser cortados. Porque Deus me livre eu perder minha salvação. Às vezes eu falo o tempo todo com o Gabriel. Eu falo, Deus me livre eu perder minha salvação. Às vezes a gente peca, a gente fala alguma coisa, eu falo, Senhor, eu acho que nesse momento eu já perdi minha salvação, mas Deus me livre, eu quero resgatar. Porque se o Senhor voltar hoje, eu não estou pronta para isso, não. E aí, ao tempo todo, a gente precisa orar, sacrificar, sabe? Ter bom ânimo mesmo, de querer buscar, de dar um passo para trás, de reconhecer. Às vezes você está tão desanimado, mas aquilo ali é a resposta da sua oração. Você está onde um dia você pediu em oração para que você estivesse. E aí hoje você não dá o devido valor. Meu Deus, é verdade. Sabe? É verdade. E às vezes tem tanta gente te olhando, querendo estar no mesmo lugar que você, e aí o Senhor fala, por que não? Porque assim, o Senhor deu a oportunidade e a gente não aproveita ela da forma que deveria. O momento difícil ele chega, mas é o Senhor que sustenta, foi Ele que plantou. E às vezes a gente não enxerga com esse olho, sabe? Então, assim, em nome de Jesus, as escamas espirituais hoje venham cair por terra, que nós venhamos enxergar onde o Senhor quer que nós realmente estejamos. Né? Bárbara falou aqui, gente, em nome de Jesus, escamas espirituais estão caindo hoje por terra, receba essa palavra. Fernanda botou aqui, ó, acabou até o glória, que tipo de árvore você tem sido? Faz essa reflexão hoje, gente. Que tipo de árvore você tem sido? Hoje, mas você estava falando com a Ruth, com o pastor Luiz Cláudio, Ruth entrou aqui agora, eu lembrei. A Bíblia é bem clara. Quem quiser tem que fazer o quê? Tomar a cruz. Tomar a cruz é no sentido de caminhar para a morte, porque quem toma a cruz no período romano estava caminhando para onde? Para a morte. E Jesus fala, ó, você vai caminhar para a morte. Morte de quê? Da sua vontade, dos seus desejos, do seu eu, e seguir a Cristo. É morrer para si e seguir a Cristo. E Deus está falando hoje para pessoas aqui. É para você viver para Ele. Não é para você ocupar um solo inutilmente. Tem gente que está plantado num lugar, mas não está produzindo frutos. E se você não produz, a árvore que não produz, ela é cortada. Gente, não tem como uma pessoa que só extrai, que só suga, sobreviver. Ela estava tirando força e substâncias do chão, mas ela não estava produzindo. A Bárbara falou aqui bem claro. Ela estava tirando de outras árvores. E aí o vicultor agora está falando assim, me dá mais um tempo. Ou seja, oportunidade. Deus está dando, através dessa live hoje, uma oportunidade para pessoas aqui. Deus está dando uma segunda chance. Talvez, se você não agarrar essa oportunidade hoje, não começar a mudar, como a Bárbara falou aqui, gente, o mais interessado, ele está investindo em você, ele está te dando uma palavra, está te mostrando o que você precisa fazer. Mas e aí? O que você decide? A Bárbara colocou aqui. E aí, quem é você? Você está frutificando ou não? Então, isso é uma reflexão muito séria. Deus está tirando escamas. Ela falou, Deus está tirando escamas. Receba aí. Tem olhos, tem visão sendo aberto hoje por conta dessa palavra. É forte. Catrine, vê aqui no meu coração agora, né, que não é sobre a gente, muitas das vezes é sobre quem está ao nosso redor. Porque a gente precisa ganhar são essas pessoas. E aí é aquilo que a gente fala, é aquilo que a gente faz, são as nossas atitudes que vão dizer se nós estamos frutificando ou não. Quais são as palavras que têm saído das nossas bocas? Quais são as atitudes que nós temos tomados, sabe? Porque as pessoas olham pra gente como referência e às vezes você fala certo tipo de coisas que você não quer, né? Ou que você nem sabe o tamanho do efeito que tem feito e depois ele volta com retorno para você. E aí quando alguém vem falar alguma coisa com você que você vê, graças a Deus, o Senhor me usou naquele momento que eu menos esperei. E ali você consegue ver que você conseguiu plantar uma sementinha e você frutificou, porque às vezes a pessoa já podia estar desistindo,
já não queria mais nada, e às vezes isso é num ônibus, isso é na van, isso é no trabalho, isso é numa simples conversa. Então, assim, o tempo todo a gente precisa tomar cuidado com aquilo que a gente fala, com as atitudes que a gente tem. Às vezes a gente até nem tem vontade, mas eu não sei, se tranca no banheiro, vai em algum lugar, ora, pede discernimento para o Senhor e volta. Porque depois você vai ter resposta desse momento. E isso que eu estou falando aqui tem acontecido comigo. Muitas das vezes eu não tenho vontade de estar no meu trabalho. Só que às vezes eu vejo um retorno tão assim que eu falo assim, é o tempo de Deus na minha vida. Ele está falando para mim, aguenta mais um pouco. Sabe? Tem tido retorno e não é para minha honra nem para minha glória, não. É para a honra e glória do Senhor, porque eu tenho visto a mão dele me sustentando em todos os momentos. Sabe? E é isso. Às vezes a gente toma cuidado, a gente precisa tomar cuidado com aquilo que sai da nossa boca, sabe? O ditado diz, né, que a gente sai da nossa boca aquilo que o nosso coração já tá cheio. Então, assim, do que você tem sentido? Sabe? Faz um devocional, vai ler uma palavra, que às vezes você está vivendo por algum momento que, se você ler uma palavra... a palavra do Senhor, ela já é clara, ela diz, né, que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando você lê, você entende, muda tudo. E quando você volta para o cenário, você já volta de uma forma diferente. Você vê que não foi você, não. Foi literalmente Deus, sabe? Então, assim, muitas das vezes você ser plantada não é sobre você, é sobre os frutos. O que tem te rodeado, quem são as pessoas que você precisa cuidar, você precisa ser figueira para você produzir esse tipo de frutos, bons frutos. Através de... Quando o seu fruto, né? Ela dá fruto para outras pessoas. É coisa forte isso que você falou. Você produz o fruto, mas não é para você se alimentar. É para outra pessoa se alimentar. Meu Deus, é forte. A irmã Esté, é verdade, irmã Esté, conversamos sobre isso nessa manhã. Que palavra, meu Deus, eu tô sentindo muita graça de Deus, eu não sei vocês aí, ó. Muita graça de Deus aqui. Fala. Então, né, eu parei aqui, né, que o momento em que a oportunidade da salvação será tirada, a figueira estéril será cortada e se perderá para sempre, né? Assim, o ensino principal da parábola da figueira estéril é que a paciência de Deus resulta em julgamento ao pecador impenitente. Esse é o mesmo ensino expresso na Epístola aos Hebreus, quando seu autor escreveu que se toda transgressão e desobediência recebeu justa retribuição, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Meu Deus, é forte. Quando meditamos na parábola da figueira estéril, podemos facilmente nos lembrar das palavras do profeta Isaías. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno, os seus pensamentos e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Oh, aleluia! A palavra do Senhor já diz, né? Basta se arrepender, buscar ao Senhor, pedir perdão, que o Senhor irá fazer por nós, mas tem que fazer de coração. Não é, eu vou errar e já vou pedir perdão que Deus vai me perdoar. Não é dessa forma, é se arrepender e abandonar o pecado. Verdade. Para que o Senhor possa fazer, né, trazer de fato perdão nas nossas vidas. Nós pedimos misericórdia do Senhor, eu botei aqui, ó. Nós pedimos misericórdia do Senhor todos os dias. E hoje é a prova de que tivemos mais uma oportunidade. Mas precisamos nos movimentar hoje. A palavra é clara quando diz que se der fruto, ficará. Se não, mandarás cortar. Precisamos nos despertar. Meu Deus. Gente, olha o que ela colocou aí. Repete essa última frase aí que você falou. Nós pedimos misericórdia do Senhor todos os dias. E hoje é a prova de que tivemos mais uma oportunidade. Mas precisamos nos movimentar hoje. A palavra é clara quando diz: se der fruto, ficará. Se não, mandarás cortar. Precisamos Sem noção? Você está vivo. Se você acordou hoje, é porque você teve uma nova oportunidade. A pergunta é: o que você fez hoje diferente de ontem para você produzir frutos?
Porque se você fez a mesma coisa que você fez ontem, se você não produziu nada no dia de hoje, tem uma hora que essa porta vai fechar, que a oportunidade vai encerrar. Foi o que a Bárbara colocou aqui, é pra gente acordar, gente. É pra acordar. Quais frutos você tem dado para abençoar outras pessoas, para alimentar outras pessoas? Uma hora a porta vai fechar, essa oportunidade vai acabar. Não sei se você vai continuar amando eu e a Bárbara depois disso, não. Quem nos ama, diga amém, interaja aí com a gente. Quem está recebendo essa palavra, diga glória. Coloca aí os comentários, meu povo. É forte. Ju, seja bem-vinda. Estamos no final, Ju. Seja bem-vinda. Quem está entrando agora na live. Missionária Márcia também. Missionária Márcia vai fazer live. Eita, cancelou aqui. Missionária Márcia também vai fazer live com a gente. Irmã Thelma colocou aqui também, ó. Verdade, a árvore não come o seu próprio fruto, assim como um rio não bebe a água dele. Mesmo, Jesus não se... É desse jeito, irmã. É forte. Mandiva botou, se a árvore frutífera não se alimenta de si, mas dá alimento. Fernanda, nós produzimos fruto para alimentar o próximo. Meu Deus! É forte. Fala aí, Bárbara. Tá valendo aqui as mensagens do pessoal. Quando o tempo permitido pelo Senhor para que o homem se arrependa tiver se esgotado, então ninguém poderá escapar do juízo de Deus. Essa parábola, sem dúvida, enfatiza a responsabilidade humana. Deus é soberano e a Bíblia ensina claramente a doutrina da justificação pela graça mediante a fé. É isso. Mas isso não anula a responsabilidade do homem. O homem depravado e corrompido pelo pecado não poderá culpar a Deus pela sua negligência. No dia do juízo, ninguém poderá reclamar da paciência e da misericórdia do Senhor, nem mesmo questionar sua justiça. Meu Deus, você entendeu isso? Não é porque só a gente acredita que é a graça, que é mediante a fé, que a gente não tem responsabilidade. Nós temos responsabilidade. Então, se uma pessoa que ela está ali colaborando, pecando, ela não vai poder culpar a Deus no dia do juízo pela negligência. Não vai ter, gente. Não vai poder reclamar, porque todo dia Deus está te dando uma oportunidade. Não adianta você pedir misericórdia. E nem adianta questionar, porque a Bárbara falou aqui, questionar a justiça de Deus, porque Deus está te dando todo dia a oportunidade. Mas uma hora a porta vai fechar, e o que você tem feito? E aí? Vai, Bárbara. Meu Deus. Resumindo, o significado da parábola da figueira estéril mostra a paciência e a misericórdia de Deus para com os pecadores. Assim como foi concedido mais um tempo para que a figueira estéril pudesse produzir, Deus também concede tempo para que os pecadores se arrependam. Mas um dia esse tempo acabará. Perfeito. O tempo todo nesse estudo, vemos o evangelho da segunda oportunidade. Uma figueira demora normalmente 3 anos para alcançar a maturidade. E se não der fruto nesse período, é muito provável que nunca mais produza fruto. Mas a esta figueira foi dada uma segunda oportunidade. Entram em cena a benignidade de Deus e a medição de Cristo, por causa da intercessão de Cristo. Deus nos trata com misericórdia e não nos julga consoante os nossos pecados. Ele nos dá mais uma chance, oferece-nos mais uma oportunidade. Pedro e João Marcos poderiam testemunhar como Deus lhes considera uma segunda chance. O Senhor tem escavado ao nosso redor e colocado adubo. Ele morreu por nós, ressuscitou para a nossa justificação, enviou seu Espírito, intercede por nós domingo após domingo. Ele nos dá alerta pela sua palavra. Ele tem investido em nossa vida espiritual. É tempo de frutificarmos para Deus e demonstrarmos pela nossa vida de santidade o nosso sincero arrependimento. Foi o que eu falei, né? Não adianta errar e falar, Jesus vai me perdoar, vou errar de novo, que é arrependimento. É se arrepender e abandonar o pecado. É fazer isso diferente, é fazer algo novo.
Porque amanhã ou depois, quando acontecer, não adianta falar, porque Jesus não me deu nenhuma oportunidade. Porque Jesus... Não, o Senhor aqui nessa tarde já está falando com a gente. Não que a gente esteja... Nós somos pecadores mesmo, mas é pecar, reconhecer e abandonar. Não é pecar e achar que o Senhor perdoou e que a gente vai pecar de novo no mesmo erro, não. Deus! Porque o ensino aqui já fala, né? Que o Senhor, ele é misericordioso, mas uma hora essa paciência, ela acaba, ela encerra. Até que momento que nós vamos ficar testando a paciência de Deus? Será que nós, como pessoas, seres humanos, nós teríamos essa paciência? A gente tem paciência de estar perdoando o tempo todo? A pessoa erra com você e você vai lá e fala assim, tá bom, eu te perdoo. E você vai lá e, eu te perdoo. Porque com Deus a gente quer brincar de ficar pedindo perdão? Não é assim. É se arrepender e mudar. Sabe? Isso é forte. Se a gente trouxer para as nossas vidas tudo que a gente quer que o Senhor faça por nós, será que nós estamos preparados para poder ficar aturando ali o irmão o tempo todo? Errei, desculpa. E tu vai, não, irmão? Claro. Errei, desculpa, não, irmão? Claro. Não é assim, irmão. A nossa paciência cansa. Né? A gente cansa como seres humanos. A misericórdia do Senhor que se renova sobre as nossas vidas todos os dias. Às vezes a gente faz coisas, as pessoas veem nas nossas vidas coisas que a gente fala assim, se não fosse pela misericórdia de Deus, eu nem sei. Porque nem mesmo a gente, às vezes, entende a paciência que nós temos. Né? E por que com Deus a gente quer ficar brincando do Senhor ter paciência? Não é assim. Deus, é forte. É forte. Será que gente, não tem nem que falar. Continuar me amando, eu não volto mais pra live, não. Acho que ninguém vai me querer. Quem quer que a Bárbara volte aí, ó? Palavra dura. Como a Fernanda coloca aí, levei umas pedaladas, não é isso, Fernanda? Levei umas 3 pedaladas, um pescotapa. Mas, gente, é verdade. Com outra a gente reclama, né? Mas e com Deus? Né? Tem que ter paciência. Mas tu tá gastando tua paciência também com o outro? Não tá, irmão. Não tá. Se fizer a segunda, se fizer a terceira, nem falo mais. Se Deus fizesse a mesma coisa com a gente, hein? Não, fez a primeira, vou relevar. Fez a segunda, não vou mais não. Bárbara, não quer? Karine? Isso daí, não quero nem ver pintada de ouro. Não é? A misericórdia dele nos alcançou. Quem somos nós? Quem somos nós? Glória a Deus por essa palavra. Então, gente, é mudança de atitude, gente. Uma hora vai acabar, gente. Ele está sendo bom até demais, misericordioso até demais. Para e pensa. Aí, ó, a irmã Cleide colocou, palavra que confronta, mas que conserta. Ô, glória! Exortação leva à salvação. É isso. Estão te amando, Bárbara. Fernanda botou, 3 pescotapas e 2 pedaladas. Meu Deus, é bênção. Glória a Deus por essa palavra de renovo, de confronto, mas que leva para o céu, que abre o nosso entendimento para as coisas do alto. É importante, gente. A gente está aqui falando assim, é difícil, muitas das vezes, dar uma palavra dura como essa, mas é para nosso crescimento e amadurecimento da nossa fé. Maria! A nossa pequena Maria! Linda! Vai, Bárbara, para finalizar aí essa live que tá incrível, meu Deus. Eu fui fazendo umas aplicações aqui que nem estava preparado, né? Foi Deus aqui que me usou. E aí agora eu vou ver que eu preparei realmente. Eu não sei o que está te impedindo de frutificar. Não sei se é a falta de perdão, a falta de fé, a desesperança. Mas uma coisa eu sei, se Jesus te plantou para frutificar, aproveite a chance e comece a fazer a diferença a partir de agora. Se arrependa hoje. A palavra aqui é: o Senhor conclama o povo a se arrepender. O Senhor tem nos chamado o tempo todo para o arrependimento, né? Errou, se arrepende, eu ainda estou aqui, ainda tem mais um tempo. A palavra hoje foi isso.
Então, reconheça em qual área você precisa se arrepender. Peça perdão aos pés do Senhor, aquele que acreditou e te deu mais essa chance de poder fazer diferente. Glória a Deus. Quando Deus não pune os pecadores imediatamente, não significa que ele esteja aprovando os seus pecados, mas que ele está sendo paciente. Porque às vezes a gente fala assim, vou errar de novo, errei, não aconteceu nada. Não aconteceu nada, né? Não teve nada, não é uma consequência, porque o pecado traz consequência. Mas não significa que vai ser no dia seguinte, não. Pode ser que demore tempo mais. É misericórdia. Então não significa que você pode pecar, não, que ele aprovou teu pecado, não. Em nome de Jesus, hein, gente? Ele está sendo paciente, mas a sua longanimidade não atenuará a sua ira contra os pecadores impenitentes no dia do juízo. É isso. Não significa que ele esteja aprovando os seus pecados, mas que ele está sendo paciente. Mas a sua longanimidade não atenuará a sua ira contra os pecadores impenitentes no dia do juízo. Meu Deus. Os pecadores devem arrepender-se enquanto é tempo. Vamos buscar mais, orar mais, santificar mais, sacrificar mais. Isso nos fará florescer, independente das circunstâncias. Verdade. Não temos o direito de abusar da paciência de Deus. Falei isso, né? Onde falta arrependimento, o juízo é inevitável. Se você não se arrepende, por que o Senhor vai ter pena de você? Meu Deus. Por que o Senhor tem que te dar mais uma oportunidade? Se você, em momento nenhum, você pensou em Deus enquanto você estava lá, escravo do pecado. E aí, quando as consequências do pecado chegam, a gente quer, pelo amor de Deus, Senhor, né? Não é desse jeito. Para quem não se arrepende, o juízo ele é inevitável. Não adianta tacar a corda no pescoço. O momento é agora. Quando conhecemos a verdade, que é a palavra, ela nos liberta. E o tempo todo somos convencidos dos nossos pecados. Quando nós temos intimidade com o Senhor, quando nós buscamos, quando nós oramos, na medida que nós erramos, porque é aquilo que eu falei, nós erramos o tempo todo, nós somos falhos, pecadores, seres humanos. Mas quando a gente conhece, quando a gente tem intimidade com Deus, a gente erra e o Senhor faz com que nós venhamos a reconhecer onde nós erramos. E aí é ali a nossa oportunidade de pedir perdão. Senhor, eu errei, não deveria ter falado assim, não deveria ter agido dessa forma, te peço perdão. E você já fica ali mais atento para as próximas, quando vier algo novamente, com a mesma intensidade, daquela mesma forma, daquele mesmo jeito, você já está preparado, porque em outro momento você agiu da forma que você não deveria. E ali o Senhor te instrui de qual forma que você deve agir naquele momento. Não é perder a cabeça. É isso aí. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. O Senhor fala isso. Meu Deus. É isso. Se não há arrependimento verdadeiro, não há perdão por suas misericórdias. É verdade. Tem que ter o arrependimento, gente. É o que a Bárbara está falando aqui. Vai, Bárbara. Estou lendo aqui os comentários. Depois do investimento do Senhor, se não houver mudança, chega a cobrança. Meu Deus. Uma hora a conta chega. Qual é a nossa condição? O Senhor tem visto mudança? Tem visto fruto em nós? Essa é para você pensar. Pecou? Não se julgue fracassado. Você tem um Deus que tudo pode, tudo faz. Ele só quer mudança. O arrependimento vem do coração, mas é revelado na sua vida. Quem se arrepende tem uma atitude diferente. É humilde e tenta fazer o que é correto para agradar a Deus. O arrependimento é a condição essencial para a salvação. Porque às vezes o orgulho, né, Karine? A gente fala assim, não vou pedir desculpa não, porque ele não merece. Mas não é para ele, irmão. É para você, para sua salvação e para Deus.
Meu Deus, fala aí, né? deixa Deus te usar. Não é, porque às vezes a gente fica pensando na pessoa, só quem está perdendo a sua salvação é você. Quem conhece a palavra é você, quem é crente é você. Então, assim, o outro, se você pedir perdão, ótimo, mas se você não pedir, para ele, ótimo também. Você que tem que mostrar a diferença, porque quando você chega lá para poder pedir perdão, às vezes a pessoa nem está esperando, e aí é através disso que ela vê Deus na sua vida. Porque às vezes a pessoa jamais, né, seria capaz, mas quem tem que mostrar a diferença somos nós. A diferença tem que partir da gente. E a partir do momento que você muda e que você mostra a mudança, aí você está frutificando naquela pessoa, porque quando acontecer de novo, ela vai pensar, ela me pediu perdão, por que que eu não pediria? E ali você já consegue, sabe? Já vê a diferença em alguém, você já mudou a vida de alguém através da sua atitude. O Senhor tem nos impulsionado o tempo todo. Né? Nós somos a Bíblia que os outros leem, é o nosso comportamento. É através da nossa atitude. Como é que a gente quer que o outro tenha certa atitude se nós mesmos não estamos tendo? A gente quer alcançar a vida do outro, né? Quer dar se a gente não dá o fruto para o outro comer. Isso aí. Aí você é uma figueira estéril, porque você não está fazendo o que a Bíblia manda fazer. Você está sendo estéril, você não está produzindo, você não está gerando para outra pessoa. Pelo contrário, né? Você está só ocupando um espaço. Isso aí. É forte, meu Deus. Que fruto nós temos dado. Que a Bárbara volte. Fica tranquila, você vai voltar, amiga. Palavra do céu revelada para os nossos corações. Coisa boa. Que fruto nós temos dado? Qual fruto? Vou encerrar aqui, tá? Vou finalizar ela aqui, ó. O certo homem, né, ali, representa o Senhor. A figueira, como nós já falamos aqui no estudo, somos cada um de nós. E o solo é o mundo, que nós vivemos, né? O Senhor sabe do nosso potencial. Sabe o potencial de cada um de nós dar fruto nesse mundo. E Ele espera ansioso e busca. A palavra do Senhor diz, né? Vós sejais sal da terra e a luz do mundo. Então, quem tem que fazer diferente somos nós. A palavra do Senhor já diz. O Senhor, Ele espera bons frutos, porque Ele plantou a semente do Espírito Santo de Deus dentro do nosso coração, né? Onde o Espírito Santo reside, Ele dá frutos espirituais, frutos para a vida. E vai haver o tempo da colheita, o tempo em que não seremos chamados para o outro mundo, né? Frente a frente com o Senhor para prestar conta das nossas atitudes. Vai chegar o tempo em que nós vamos ser chamados para o outro mundo, né? Frente a frente com Deus, para prestar contas das nossas atitudes aqui. O Senhor dá um talento individual diferente a cada um de nós e espera que os nossos talentos sejam usados agora para ganharmos pessoas para o reino. Que possamos ouvir do Senhor que fomos servos bons e fiéis quando chegar naquele tempo, né? E que possamos ser chamados para compartilhar do reino com o Senhor face a face. Que saibamos plantar sementes de Deus nos corações, para que essas sementes também venham a florescer e frutificar. Meu Deus, que palavra! Glória a Deus. Obrigada, amiga. Obrigada por essa palavra revelada. Obrigada pelo seu tempo, pelo seu estudo, por essa troca aqui nessa tarde. Quem gostou, diga eu! Obrigada a você. Quero agradecer a todo mundo aqui também. Peraí, fica aqui com a gente que a gente vai orar. A Bárbara vai orar pela nossa vida. Irmã Tereza, Roberta, Silva Nete, irmã Meire, Esther, Glória, Cris, Ingrid, todo mundo ligadinho aqui. Lohane, a paz do Senhor, não tinha falado contigo, minha amada. Irmã Thelma, Fernanda, minha amada Mônica, estamos orando por ti, amada. Gabriel, Glória, bom te ver aqui, hein? Quero te ver mais vezes. Sou eu, Thelma. A Thelma, irmã, meu marido, né, Fábio, irmã Cleudes, Márcia, gente, irmã Márcia, missionária Márcia, vai dar também uma palavra aqui, coisa boa, tá chegando, hein, fica aí com a gente, ó, só vamos ter Gabriel, convidados especiais aí.
Irmã Diva, Juliana, Sônia, Thaísa, ô Glória, Sidneia, gente, coisa boa esse povo aqui com a gente, que saudade que eu tô de vocês, um beijo grande, fiquei muito feliz com a presença de vocês. Fica aí com a gente, aí vai ter mais gente. A irmã Márcia também vai dar live aqui com a gente, vai ser coisa boa. Roberta, sem palavras. Pode escalar, Karine. Thaísa, quem tá aí? Alessandra. Cadê a Alessandra? Cadê a Alessandra? Thaísa, todo mundo, pessoal da Chamar em peso aqui, ouvindo nossa irmã Bárbara aqui, falando essa palavra do céu. Glória a Deus pela vida de vocês, que Deus abençoe, tá? Muito obrigada, amém, Bárbara. Obrigada pelo seu tempo, pelo seu estudo, por ter aceitado o convite. Que Deus venha continuar te usando poderosamente cada vez mais, tá bom? Para a glória de Deus e que venhamos dar frutos, que venhamos aqui aprender, né, com tudo isso que... Porque é uma palavra de confronto, balançou assim, né? Eu falei, meu Deus, peço a Deus hoje, né, nas minhas orações, que eu não venha somente ocupar um espaço, que eu não venha só sugar os nutrientes de uma terra, mas que eu venha verdadeiramente dar fruto para a vida de alguém e para a glória do reino de Deus, né? Que o nome do Senhor venha ser glorificado, que pessoas venham ser alcançadas, vidas venham crescer para a glória de Deus. Estamos aqui para um propósito. Todos nós, gente, todos nós temos um propósito. A Bárbara falou aqui bem claro, talvez o seu chamado seja talvez seja de louvar, talvez o outro seja de pregar, talvez o outro seja de professor. Eu não sei, mas eu sei que Deus te chamou para algo específico. A pergunta é, o que você está fazendo com esse tempo? Quem você está sendo? Se você está sendo estéril, como essa figueira, ou se realmente você está dando fruto para a glória de Deus. Boa palavra, amiga. Obrigada. Ora por nós aí. Entrega aí essas vidas de cada um que está aqui, ligadinho com a gente nas mãos do Senhor, em nome de Jesus. Feche seus olhos e que Deus venha confirmar essa palavra no seu coração. Amém? Amém. Amado Deus e Pai, louvado e engrandecido seja o seu nome, Senhor. Primeiramente, eu quero te agradecer, ó Pai, por essa live, por essa oportunidade, pela vida da Karine, por cada irmão, Senhor, que se disponibilizou de estar aqui conosco, ó Pai. Eu quero te agradecer, ó Pai. Eu te peço perdão, Senhor, te peço perdão pelos meus irmãos se em algum momento, Senhor, nós fomos figueira estéril, Pai, mas que a partir de hoje, Pai, venhamos a florescer, ó Pai, onde o Senhor nos plantar, ó Pai, que possamos fazer a diferença, Pai, que possamos sim, Senhor, dar frutos, Senhor, através das nossas atitudes, Pai, através das nossas palavras, através das nossas conversações, Senhor, que possamos descobrir em nós, ó Pai, o talento que o Senhor tem nos dado dia após dia, Pai. Eu quero te agradecer pela tua misericórdia, pelo teu infinito cuidado e pela tua paciência, Senhor, por ter nos perdoado, Pai, por nos perdoarmos, ó Pai. Senhor, que venhamos a nos arrepender, Senhor, todas as vezes, Pai, que venhamos errar contra Ti, Senhor. Oh, Pai, que possamos, Pai, oh, Senhor, darmos frutos espirituais, ó Pai, que o Senhor venha enxergar em nós, ó Pai, pessoas, Pai, a fim sim, ó Pai, de frutificar, Pai, aquilo que o Senhor tem colocado aos nossos corações, ó Pai, que venhamos ter coragem, Pai, que o Senhor venha, Pai, nos usar, ó Pai, nas nossas casas, nas nossas famílias, nos nossos trabalhos, Senhor, aonde nós estivermos, ó Pai, que as pessoas possam nos olhar, Pai, ó Senhor, como um canal de bênçãos usados por Ti, ó Pai, que possamos ser bênçãos, Senhor, aonde quer que o Senhor nos colocar, ó Pai. Obrigada por essa oportunidade, Pai, obrigada por essa tarde, que possamos sair daqui totalmente diferentes, Senhor. Ó Pai, buscando mudanças, Pai, e enxergando, Pai, os frutos que o Senhor tem colocado em nossos corações, Senhor. Que possamos todos os dias ser gratos a Ti, ó Pai. Eu já te agradeço, te entrego a vida de cada um dos meus irmãos aqui presente, que o Senhor possa fazer eles florescer onde quer que eles estejam. Obrigada pela vida da Karine, Pai. Eu bem sei, Senhor, que sou um fruto da Tua filha, Pai, que muito acreditou em mim, ó Pai. Obrigada por ter usado ela, Pai, para a minha vida, Pai. Eu sou muito grata, Jesus. Muito obrigada, Pai, que venhamos ter um final de semana abençoado, Pai. Após essa live, Senhor, que possamos fazer a diferença, Pai, onde quer que nós estejamos. É o que eu mais te peço, te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Oh, amém. Se você crê, diga amém. Gente,
Depois você me fala aí como é que tá sua mãe. Quando a gente pede oração lá pela mãe da Bárbara, é a mãe dela, a irmã Sônia, não é isso? Não tô errando o nome não, né? Porque às vezes é muito nome para guardar. E Deus me trouxe agora enquanto você estava orando pela sua mãe. Então, enquanto você está aqui ministrando a palavra do Senhor, que Deus venha renovar as forças da sua mãe, venha dar saúde, vigor, a cura que ela tanto precisa. Gente, é isso. Evangelho é isso. Enquanto a gente está renunciando, a gente está, às vezes, deixando, parece aos nossos olhos que estamos deixando de alguma coisa, mas enquanto que ela estava aqui ministrando, o Senhor ministrou no meu coração para falar da sua mãe. Então, em nome de Jesus, receba a cura aí, para a glória de Deus. Gente, a gente tem alcançado testemunhos no nosso grupo, já teve pessoas que já me procuraram no privado, que tiveram ali as suas orações respondidas, relacionamento restaurado, nós tivemos ali cura, nós tivemos milagre, nós tivemos livramento, portas abertas. É isso que Deus faz quando a gente ora uns pelos outros. Então vamos continuar orando, clamando, que essa palavra que a Bárbara aqui colocou aqui no nosso coração, que ela trouxe para a gente, venha vibrar no nosso coração e venha gerar frutos a 30, 60 e a 100 por um. Ela me falou algo na oração que me chamou a atenção. Ela falou que a gente venha florescer. Quando você vai, depois você procure sobre isso, quando você vai, quando a figueira ela vai frutificar, ela antes de frutificar, ela floresce. Que coisa mais linda, né? Quando o fruto ali está perto de aparecer, ela floresce. Para que isso? Para que o animalzinho venha lá, pega essa sementinha aqui e lance em outros lugares. Olha que coisa linda. Então, isso significa espalhar. Então, você vai florescer e aquilo ali, essa semente que é boa, que dá fruto, ela não vai ficar só ali naquela terra. Ela também vai ser espalhada para outros lugares. Então, que você venha florescer, que você venha frutificar para a glória de Deus nesse tempo presente. Bárbara, sem palavras. Maravilhoso. Já estou ansiosa pela próxima. Obrigada pelo seu tempo, seu carinho. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Gente, Bárbara vai estar na conferência e você não está por quê? Dia 10/6, Conferência Mulheres da Bíblia. Ela já chamou a amiga, já vai mais gente com ela. Quem não foi quem ainda não fez a inscrição, é coisa boa. Conferência 10/6, não perca. Faça a sua inscrição, me chame, tá acabando as vagas, aproveite aí que a gente tá com promoção, chame uma amiga, você vai pagar R$100, gente, é tudo incluso. É coisa boa, né? É coisa boa, vai ter muita gente lá e tá faltando você fazer a inscrição, tá bom? Ela já colocou aí, vamos, cadê? Quem ainda não fez a inscrição, ainda dá tempo, mas a paciência também esgota, hein? Se é de Deus que dirá a minha, irmão. Então, uma hora você vai querer fazer a inscrição e não vai ter mais. Você vai ficar chorando. E eu vou falar, irmã, não tem vaga. Irmã, não tem vaga. Então, se você ainda não fez, vai lá e faz. Porque uma hora eu vou falar assim, irmã, acabou a vaga. Irmã. Acabou a vaga. Entendeu? Então, se você não fez, faz logo. Faz logo, porque se acabar, acabou, gente. É um salão de festas, é um espaço, é igual casamento. A lista é restrita. Se você não tiver na lista, tu não entra. Então não adianta você querer dar no dia, não adianta você chegar lá, não vai entrar. É pulseira, é convite, é tudo certinho. Então, conferência de junho, conferência de mulheres, tudo que a gente falou sobre estudo Mulheres da Bíblia, vai ter surpresa, vai ter coisa boa, vai ter sorteio, vai ter brinde, vai ter o melhor, a palavra de Deus. Você vai poder nesse dia frutificar, transbordar na vida de alguém, tá bom? Você venha ser uma figueira aí com frutos e não uma figueira estéril, como nossa irmã Bárbara nos ensinou aqui nessa tarde, através dessa palavra. Bárbara, obrigada. Que Deus abençoe. Amo você. Obrigada, amiga. Maria, um beijo. Maria, Luciana, Roberta, Silvanete, Neire, Esther, Cris, Thelma, Fernanda, Mônica, Gabriel, Fábio, Cleudes, Dilva, Juliana, Cíntia, Sônia, Thaísa, Sidneia. Gente, Mari entrou agora aqui na live. Sejam todos muito obrigada. Deus abençoe. Um final de semana cheio da bênção, da paz do Senhor Jesus. Dia 10/6. Quem não conseguiu comentar na live, me chama lá no privado para você poder começar a comentar nas próximas lives, para eu poder te seguir, tá bom? E é isso. Bárbara, beijo. Obrigada, amiga. Beijo, amiga. Tchau. Deus abençoe. Tchau.